Aqui, bom, por que que... Qual é a realidade disso tudo? Porque esses argumentos são argumentos que não se sustentam de forma nenhuma. Não há nenhuma luta contra o Bolsonaro apoiando o Maia, não há luta contra o Bolsonaro na Câmara, né? O Maia é parte da base de sustentação do governo. Quem garante o Bolsonaro no governo é o Maia, é esse bloco. O bloco não quer que o Bolsonaro saia. O bloco quer ver se ele consegue disputar as eleições em 2022 e substituir o Bolsonaro por um candidato parecido, mas mais controlável, digamos assim. É apenas isso daí. Então, se a realidade é essa, né, se a realidade também que esse bloco é o bloco fundamental do imperialismo no Brasil, né, que é o verdadeiro autor por detrás do golpe de 2016, qual que é o sentido de apoiar isso daqui? Na realidade, o que nós temos aqui é uma negociação política de baixíssima envergadura, né? É o típico toma lá da cá na Câmara, no qual o PT se envolveu já há muito tempo, não é de hoje, né? E o PT procura fazer parte desse tipo de política. O mais interessante de tudo é o seguinte: o que é que o PT vai ganhar com toda essa capitulação, com todo esse esforço político para apresentar o Rodrigo Maia como o paladino da democracia, por mostrar que o Baleia Rossi passou de ser um golpista daqueles que fala com Deus e a família, vota pelo impeachment e tudo mais, para ser agora o defensor dos direitos democráticos da população, toda essa onda, toda essa confusão, tudo isso daí levando as pessoas a acreditar num grupo de malfeitores políticos, que é esse grupo do Rodrigo Maia, em troca do quê? O que o PT está ganhando? O PT vai ganhar, vejam bem, companheiros, um cargo na mesa do Congresso. Um cargo. O PT vai poder escolher, por exemplo, a vice-presidência da mesa do Congresso. Aí, eu vi no próprio debate do 247, eu vi pessoas falando, não, muito sensato, muito bom, muito importante e tal. Me parece que são pessoas ou que não têm a menor noção de nada, né? Ou que estão num desespero total e falam qualquer coisa. Essa questão de ser vice-presidente da mesa, a gente viu durante o impeachment da Dilma, né? Quando ficou vaga a presidência do Senado, a pessoa que iria substituir o presidente seria um senador do PT, do Acre, né? E esse senador, na hora H, vendo o tamanho do problema, né, ao invés de assumir, defender o governo que ele havia ajudado a eleger e tudo mais, ele simplesmente se recusou a assumir esse cargo. Quer dizer, vamos colocar lá uma pessoa que é totalmente integral, um elemento da direita do PT, que não, na realidade não vai fazer nada. Vai servir apenas para que ele tenha um poderzinho clientelístico dentro da Câmara de Deputados, né? Essa aliança do PT com o bloco do Maia, se é que a gente pode chamar isso de aliança, está muito mais perto de ser uma subserviência total. Essa aliança vai servir apenas para o Maia e o grupo dele se fortalecer dentro do Congresso, né? E nada mais. Não se trata de nenhum... O ganho que o PT vai ter é muito pouco. O que vai acontecer efetivamente, que ninguém fala, né? Mas é o que vai acontecer, é que vários deputados do PT vão se integrar aí à ação legislativa desse bloco, né? Vários deputados do PT já fazem isso daí, né? Participam aí como testas de ferro de determinado tipo de comissões, etc. e tal, onde eles, na realidade, não levam adiante nenhuma política combativa, mas levam adiante uma política de completa capitulação diante da direita, né?
No final das contas, né, a grande questão, uma questão que se revela com total clareza nesse problema da eleição da Câmara é o caráter da política do PT e da esquerda em geral, né? Até porque o PSOL também vai apoiar esse bloco, não vai fazer parte do bloco, vai lançar um candidato só para dizer que ele não é tão direitista quanto os outros partidos de esquerda, mas vai apoiar. O Marcelo Freixo, por outro lado, que o PSOL apoia o bloco logo de cara, né? Ele quer participar também dessa grande frente única golpista que tem dentro do Congresso Nacional. No final das contas, vai ser isso daí. Então, esse tipo de atitude revela o caráter geral da política parlamentar do PT e da política geral do PT e da esquerda no Brasil, né? Não passa pela cabeça de ninguém, né? No debate com a Gleisi Hoffmann, e eu tomo a Gleisi Hoffmann porque ela é uma pessoa que tem uma posição mais à esquerda dentro do PT, ela não se lembrou em momento nenhum do fato de que a atividade parlamentar não é uma atividade comercial, né? Ela se referia o tempo todo a que é uma votação fechada, que não tem participação popular, as forças estão definidas, papapá, e por isso não adianta você fazer nenhum outro tipo de política que não seja o toma lá, dá cá. Eu apoio o seu candidato, você me dá um carguinho, né? Isso não é fato, né? Isso não é fato. Um dos principais méritos do parlamentarismo, que tem poucos méritos, pouquíssimos, a gente poderia dizer, é o fato de que o parlamentarismo pode ser utilizado pelas forças populares para o esclarecimento e a educação do povo, para a mobilização do povo. Quer dizer, o parlamentarismo, na medida em que ele trata, né, formalmente ele estaria lá decidindo questões fundamentais para a população, ele permite que a população passe a compreender quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos políticos, o que é que está em jogo, o que é que não está em jogo, né, como funciona o regime político, como funciona isso, como funciona aquilo. A atividade da esquerda, de uma esquerda popular, de uma esquerda que quer mudar a situação do país dentro do parlamento, teria que ter o olho sempre no desenvolvimento político das massas que observam, ainda que de longe, o funcionamento desse parlamento, as coisas que acontecem ali, as votações mais importantes, e utilizar cada um dos momentos para mostrar para a população como se estabelece a dominação, no caso brasileiro, ditatorial, profundamente antidemocrática, né, do regime político sobre as massas. Para o PT, né, sempre esclarecendo, no resto da esquerda é ainda pior isso daí. Para o PT não se trata disso, né? O que as massas estão vendo ou deixando de ver não tem a menor importância. O que tem importância é o jogo miúdo político dentro do Congresso. Quer dizer, é uma concepção, né, burguesa e direitista da política, de um modo geral. Não é uma concepção de política popular. Se você tem a concepção de uma política popular, você utilizaria a cada momento, cada uma das contradições que a burguesia apresenta para educar o povo, né? Nesse momento aqui, o ganho de um cargo dentro do Congresso Nacional é ridículo, né? Mostra que os deputados do PT estão desesperados por muito pouca coisa para conseguir um lugarzinho ao sol muito pequenininho, né? uma fresta, né, no regime político que permita eles tomar um pedacinho de nada de sol, né, mas que não resolve nada para ninguém, não vai mudar absolutamente nada com esse cargo, né? Agora, a mensagem, digamos assim, que o PT transmitiu aos seus apoiadores, aos seus militantes, aos seus eleitores e ao povo em geral, é uma mensagem totalmente negativa. Na realidade, ele está praticamente, né,
apagando aí o prontuário policial desse pessoal que acabou de dar o golpe. O que o PT está dizendo é o seguinte: não há diferença entre os golpistas e os que sofreram o golpe. O golpe já não tem mais tanta importância. O problema agora é o Bolsonaro. Tudo uma conversa mole que não leva ninguém a lugar nenhum e não esclarece nada. Né? Quer dizer, eles estão preparando o terreno para que toda a esquerda venha apoiar um candidato da direita na eleição de 2022. E esse candidato da direita, vamos deixar claro, é o candidato do imperialismo. Ele não é o candidato da democracia. Ele é o candidato do golpe. Ele é o candidato de uma política de destruição do país. Né? Da mesma maneira que o Biden. Né? O Biden foi apresentado aí como candidato antifascista, uma coisa ridícula, totalmente ridícula. O fascismo, a democracia e tudo mais são formas políticas que a burguesia usa de acordo com a sua conveniência. À medida que a burguesia sentir que os governos democráticos não dão conta dos problemas que eles querem resolver, eles vão lançar mão dos governos autoritários, que pode ser com o Bolsonaro, mas pode ser também com o Baleia Rossi. Por que não? Quem que diz que o Baleia Rossi é um democrata? Quem que diz que o Rodrigo Maia é um democrata? Isso é uma coisa totalmente absurda. Né? Tanto um como o outro poderia se lançar aí numa política de características ditatoriais, aliado às Forças Armadas e tudo mais. Né? Quer dizer, fortalecer esse bloco é fortalecer um inimigo político perigoso, o mais perigoso dos dois. Né? Se nós considerarmos que o Bolsonaro realmente é uma alternativa muito clara, muito distinta a esse bloco. Né? Isso daí tem sido objeto de uma enorme campanha de uma pequena burguesia assustada, né, com a extrema-direita, que acredita no seu desespero, na sua cegueira, na sua loucura, que pessoas como o Rodrigo Maia vão garantir a democracia, mesmo, né, e isso é muito característico, mesmo não tendo, né, o Rodrigo Maia dado nenhuma demonstração nesse sentido. Pelo contrário, todas as demonstrações que foram dadas no sentido oposto, no sentido de que eles favorecem uma política dura contra as massas, favorecem uma política de restrição de direitos e tudo mais. Finalmente foram eles que deram o golpe de 2016, colocaram o Temer no governo, são eles que apoiam o Bolsonaro e tudo mais. Né? Esse acontecimento aqui, né, embora não tenha, do ponto de vista prático, dentro do Congresso, fora do Congresso, não significa nada. Do ponto de vista político geral, foi um enorme retrocesso político da esquerda. Né? Representou, né, a maior integração do PT à frente ampla. E aqui a gente deve dizer claramente o seguinte: é dessa forma que a esquerda vai ser integrada à frente ampla. Não vai ser de um golpe só. Né? Não vai ser chegando lá na eleição de 2028, de repente, do nada, como um raio em céu azul, vai lá o PT e apoia, larga a sua candidatura e apoia a candidatura do Rodrigo Maia. Não vai ser assim, mas vai ser feita por etapas. É um passo aqui, outro passo colar, outro passo mais adiante, até que finalmente a esquerda está totalmente a reboque, né, como já está ficando, da burguesia golpista. Para determinados setores da esquerda, isso aí não muda nada, porque eles apoiaram o golpe desde o começo. Para uma ala do PT, é fundamental, porque eles estão entregando aí a candidatura do Lula e tudo mais. Estão entregando a posição política deles. Né? Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Nessa mesma entrevista que eu estou analisando, a própria Gleisi Hoffmann apontou para o seguinte, né, que vai haver uma disputa, essa é a concepção dela, e ela está traduzindo uma concepção geral que tem dentro do PT, que mostra que a ala esquerda já perdeu bastante terreno para a ala direita do PT. Vai haver uma disputa no primeiro turno, para ver quem vai para o segundo turno.
né, os partidos, os grupos irmãos, o Fernando Henrique Cardoso, o, o Serra, o Maia, etc. e tal, de um lado, e a esquerda do outro. Quem for para o segundo turno apoia, os outros vão apoiar. É uma política suicida, né, que vai ter resultados desastrosos, porque essa política implica em que o Bolsonaro é a única ameaça para os setores populares brasileiros, mas isso é totalmente falso. O grupo do Maia, o grupo dominante, é uma ameaça ainda maior do que o Bolsonaro para o país, e como nós estamos vendo no apoio que eles dão ao Bolsonaro, o Bolsonaro só será vitorioso com o apoio deles. Ele não tem, nesse momento, força suficiente. Outra coisa também é o seguinte: se houver uma disputa para ir para o segundo turno entre o PT e o bloco Rodrigo Maia, e o PT for para o segundo turno, alguém tem alguma dúvida de que o bloco Rodrigo Maia vai apoiar o Bolsonaro? Quer dizer, que é uma política que está fundamentada em ilusões. Né? O fundo psicológico dessa política é muito claro. Existe um setor da classe média que está assustadíssimo com a ameaça a essa pseudodemocracia que tem no Brasil, que, segundo eles, vem do Bolsonaro. Os outros não são ameaça. Então a burguesia manipula esses setores com extrema facilidade. O que é necessário é uma política independente. Quer dizer, a crítica, né, e a oposição ao Bolsonaro tem que ser igual à crítica e à oposição aos outros setores da burguesia, porque todos eles são peças com as quais a burguesia está jogando o jogo de massacrar a população. A crise do capitalismo é uma crise intensa. Né? Se nós fizermos uma avaliação dos últimos 50 anos, nós vamos ver que a burguesia tem tido basicamente uma única política: destruir ao máximo as forças produtivas, privatizar, reduzir os salários, acabar com o emprego, acabar com os direitos trabalhistas. Essa é a única política que a burguesia tem. E para levar adiante essa política, além de um determinado nível, não é possível ter democracia nenhuma. Quer dizer, só é possível uma aliança com a ala direita da esquerda, que aceita essa política. Né? Para demonstrar o que é essa ala direita, nós vimos recentemente uma propaganda do senador Humberto Costa, do PT, né, que é da ala direitíssima do PT, onde ele atacava o Bolsonaro nos seguintes termos: que o Bolsonaro esqueceu as privatizações e desprezou a Lava Jato. Quer dizer, dentro do PT, a ala direita quer privatizações e lava-jatos. E essa semana aqui, né, o governador da Bahia, o Rui Costa, diminuiu as punições aos PMs. Quer dizer, mais um incentivo a essa política que existe para matar a população brasileira. Não é nenhuma novidade, porque o Rui Costa já havia apresentado como candidato à prefeitura de Salvador uma major da PM baiana. Né? Uma coisa realmente fora da realidade. Então, nós estamos fechando o ano aqui, dia 26 de dezembro, com uma grande inclinação do conjunto da esquerda a integração à frente ampla. A esquerda está perdendo a sua fisionomia, né? A direita, dentro dos partidos esquerdistas, está levando mais e mais vantagem, né? O PT está integrado num bloco que será dirigido aí, provavelmente pelo Baleia Rossi, né? Voto pelo impeachment com Deus, a família e tudo mais. Tem o vídeo até para todo mundo ver, né? Lembrar quem é o Baleia Rossi. E, finalmente, nós temos que aqui reconhecer, né, a capacidade política da burguesia. Em 2 anos, ela fez com que a esquerda esquecesse o golpe e passasse a apoiar os golpistas, em nome de um inimigo
que nada mais é do que uma outra manifestação dessa mesma direita. Né? Do nosso ponto de vista, nós vamos levar adiante uma campanha contra a Frente Ampla, né, contra qualquer aliança com o banditismo político no Brasil. É preciso denunciar a profunda limitação política de uma esquerda que só sabe fazer um joguinho miúdo parlamentar e levar adiante a campanha pelos direitos do Lula. Essa vai ser a próxima etapa de manobras e enganação. Todo mundo é a favor do direito do Lula, mas ninguém vai fazer nada para que ele recupere. Assim o PT lê seu candidato, quem sabe a gente coloca o Dória no segundo turno contra o Bolsonaro e todo mundo muito feliz, muito alegre, muito esperançoso com relação ao futuro, vai votar numa pessoa, um elemento fascistoide como o Dória. E aí muita gente vai aparecer e fala assim, que lindo, é a vitória da democracia, a esperança no mundo, olha o Dória, né? Um humanista, um cientista, uma pessoa maravilhosa e tudo mais, como fizeram com o criminoso do Joe Biden. É para aí que a esquerda vai, mas nós, pessoalmente, não queremos ir por aí. Juliano.